Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos a palavra de Deus com você e sua família. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 19 de junho, estamos aí vivenciando o 12º domingo do tempo comum. Depois de termos que dar uma paradinha na reflexão da leitura da palavra de Deus, em razão de um pequeno problema de saúde, graças a Deus voltamos a partilharmos juntos a palavra de Deus. E hoje temos a alegria de partilhar com você o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 18 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outro acha que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é pela fé que reconhecemos Jesus como nosso Deus e Senhor, porque não é fruto do esforço humano, mas sim do acolhimento a esse dom de Deus que é a fé. Não basta, amados irmãos e irmãs, reconhecer Jesus como Deus e Senhor, e nem ser somente um seu admirador. É preciso ir mais além, é preciso comprometer-se com Ele. É preciso testemunhá-lo no nosso dia a dia. Aceitar o seu chamado, aderindo à sua proposta de vida nova. Então, nossa opção por Jesus deve ser radical. Estar com Ele em todas e qualquer situação. Ou seja, ser um cristão por inteiro. Muitas vezes, caros irmãos e irmãs, professamos a nossa fé em Jesus. Até sentimos atraídos pelas suas propostas. Mas quando tomamos conhecimento de que no seguimento a Ele, no seguimento a Jesus, inclui a cruz, tendemos a recuar. Sinal de que ainda não temos uma fé suficientemente madura para aceitarmos o desafio da cruz. Perceba, caros irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje vem nos despertar para a importância de conhecer Jesus, de nos tornar íntimo dele. O texto desse evangelho, que Jesus, no desejo de saber se os seus discípulos já haviam entendido o seu messianismo, lançam duas perguntas. Quem diz o povo que eu sou? Para esta pergunta surgiu várias respostas. Afinal, é fácil responder em nome do outro, ou seja, responder uma resposta que não nos compromete. Já quando esta mesma pergunta é direcionada aos discípulos, vem o silêncio. Afinal, dessa vez, a pergunta requer uma resposta pessoal, o que é mais difícil, porque exige comprometimento. Pedro foi o único que respondeu com firmeza: tu és o Messias de Deus. Essa resposta de Pedro é fruto da sua convivência com Jesus, ou seja, ele reconhece Jesus como sendo Cristo de Deus, mas continua caminhando na obscuridade, ainda carregando consigo a mentalidade do mundo, ou seja, alimentando dentro de si a ideia de um Messias glorioso sem a cruz. Mesmo afirmando reconhecer a identidade de Jesus, Pedro demonstra não haver assumido, de fato, a condição de um verdadeiro discípulo de Jesus. E Jesus, que conhece tudo, percebe a dificuldade dos discípulos em aceitar o desafio da cruz. Por isso, caros irmãos e irmãs, insiste em fazê-lo compreender que, sem a cruz, é impossível entender que ele é, ou seja, e o que significa segui-lo.
Então é impossível entender Jesus, quem ele é, e dificilmente conseguiríamos segui-lo sem a cruz. Veja que Jesus proíbe severamente aos discípulos que revela a sua identidade a quem quer que fosse. Afinal, um povo que esperava um Messias triunfalista com poderes políticos jamais aceitaria um Messias na condição de servo. Amados irmãos e irmãs, ele sabia que não seria reconhecido como filho de Deus sem antes passar pela cruz. Hoje, depois de ter passado pela cruz, de nos ter dado tão grande prova de amor, Jesus não nos faz mais pergunta, mas ele espera de cada um de nós uma resposta de amor. Façamos a nós mesmos a pergunta: o que temos feito da nossa vida que custou a vida de Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs. Com certeza, a nossa resposta chegará até ele, não com palavras, mas com as nossas atitudes do dia a dia. É nas nossas ações do nosso dia a dia que vamos respondendo a seu tão grande amor. Se aprofundarmos, meus irmãos e minhas irmãs, no conhecimento de Jesus, se não aprofundarmos verdadeiramente, ficaríamos assim no superficial da fé, na lógica dos homens. Não vamos compreender que, para ganhar a vida, é preciso passar pela cruz, assim como Jesus passou. Então perceba que o seguimento a Jesus inclui a cruz, pois a nossa adesão a ele nos leva à atitude de contrair os seus opressores. Carregar a cruz não é buscar sofrimento, e sim viver as consequências de uma vida pautada no exemplo de Jesus, de uma vida coerente com o Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, se questione no dia de hoje: quem é Jesus para você? E quem é você para você mesmo? Você tem dúvida em relação à sua intimidade com Jesus? Reflita isso no dia de hoje. E peça ao Pai que só Ele pode revelarmos a identidade do seu Filho Jesus. Que possamos assim a conhecer de forma verdadeira para podermos conformar com Ele a nossa vida. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia do Senhor, um santo e abençoado dia de domingo. E que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.